Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Estamos novamente juntos para desenharmos novas rotas para o nosso destino. E para nos ensinar a fazer os primeiros traços de uma vida vitoriosa, está no ar o programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A notável oratória do preletor Luiz Hideo Tamaro emprestará brilho aos ensinamentos da Seiichi Onoye na palestra com o tema A Arte de Educar pelo Sagrado. Muito bacana de acompanhar, viu? No momento meio ambiente, você aprende a fazer bom uso de sua geladeira na medida em que economiza energia e ajuda a proteger a natureza. Muito interessante. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seiichi Onoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Pais e professores se pegam muitas vezes inseguros na hora de ensinar crianças e jovens. Não sabem se impõem conteúdos ou se estimulam a reflexão. Ficam em dúvida se optam pela rigidez de métodos antigos ou se deixam os pequenos mais soltos. Esse grande ponto de interrogação desaparece na medida em que aprendemos a arte de educar pelo sagrado. Veja na palestra do preletor Luiz Hideo Tamaro. Hoje estarei falando com os senhores sobre o livro Princípio Básico da Felicidade, do professor Masaharu Taniguchi, um lançamento recente. Estive refletindo sobre esse tema, como educar. Na verdade, nós, como filhos de Deus perfeitos, somos educados, somos perfeitos em todos os aspectos. Porém, a nossa vida nesse mundo terreno é um ciclo onde, como espíritos, estamos experienciando a vida humana. E como diz no Gênesis, somos a imagem e semelhança de Deus, criado por Deus perfeito. Portanto, educar o Filho de Deus seria uma pequena controvérsia, mas somos perfeitos em todos os aspectos e por isso somos dotados de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nos permitiu extravasar toda a nossa capacidade, nossos conhecimentos, fazer novas experiências. E nesse processo todo, nós chegamos a concluir de forma equivocada que o mundo material é mais palpável, é mais imediato, e daí então criou-se uma cultura distorcida do ser humano, chegando ele a pensar que é um ser puramente material, e daí para frente começou então toda a dificuldade da nossa vida neste mundo absoluto e perfeito criado por Deus, que é o próprio planeta Terra em que nós vivemos. Daí então surgiram as religiões para poder mostrar à humanidade que existe um caminho correto, um caminho saudável e uma maneira de viver tranquilamente como verdadeiro Filho de Deus perfeito.
O próprio título do livro, Princípio Básico da Felicidade, é muito óbvio. Princípio básico da felicidade. Quer dizer que a felicidade não é uma coisa tão complicada assim. A felicidade é ter um procedimento básico da nossa vida. Não faz muito tempo, ou faz, depende de como os senhores me interpretarem, frequentava o grupo escolar há 30, 40, 50 anos atrás, e lá nós aprendíamos a cantar o hino nacional, a se levantar na classe quando um visitante ou um adulto entrava na sala de aula. Hoje me parece que está fora de uso esse comportamento, esse procedimento. Isso porque a sociedade enfatizou muito a liberdade individual, a liberdade tão propagada por essa política denominada democrática, democracia. E com o passar de 30, 40 anos, essa democracia levou a sociedade, a humanidade, a uma situação de total descontrole, de total desconforto, de total insegurança, a ponto de que todo ser humano tem, por naturalidade, por coisa lógica, querer ser feliz. E é necessário que a gente use desses métodos, constando aqui no princípio básico da felicidade, para que a pessoa se reeduque. Não é educar, mas é reeducar, ou seja, mostrar a ele que ele é um ser educado, que ele é um ser perfeito, mas que para isso ele precisa realmente voltar às suas origens e buscar realmente o seu eu verdadeiro, aquele que contesta as coisas equivocadas, aquele que não se conforma com as coisas que não é coerente à essência do ser humano. Então, neste livro, Princípio Básico da Felicidade, o professor Masaharu Taniguchi escreve: conhecer a fonte é conhecer Deus e suas bênçãos. Conhecendo Deus, compreendemos o vínculo entre Ele e o ser humano e despertamos para a unidade essencial da vida. Então, manifesta-se a capacidade de realizar a cura divina. E não há, como vocês estão vendo, não há nenhum segredo, nenhuma tática complicada para que nós possamos realmente desfrutar a felicidade de forma plena. Dentro das minhas experiências da Seichanae, dentro das minhas atividades da Seichanae, eu falo muito da felicidade que eu usufruo, que eu desfruto às 24 horas do dia. E durante toda a minha existência sempre foi assim. E algumas pessoas questionam qual a razão de tanta felicidade, de tanta naturalidade nesse estado de felicidade, chegando até a sugerir que a minha felicidade ela é fruto de uma boa companheira, de uma boa esposa ou de bons amigos. Não tenham dúvida que isso influi, mas eu costumo esclarecer a essas pessoas que a minha felicidade não depende de ninguém. Ela é única e exclusivamente uma virtude minha, ou seja, uma virtude sua também. Todos nós nascemos aqui para ser felizes. Ser infeliz é uma opção sua. Ser doente é uma opção sua, por desconhecer a verdade. Sabendo que você e Deus é uma só vida, você vai raciocinar dentro de uma linha lógica. Se Deus não é doente, você não pode adoecer. Se Deus não é infeliz, você não pode viver a infelicidade. Se Deus não é pobre, você tem que ser próspero realmente. Bem, quando você toma esse conhecimento, você compartilha essas maravilhas com seus familiares, primeiramente, com seus filhos
educa os seus filhos dentro dos princípios da dignidade do homem como filho de Deus perfeito, compartilha com a sociedade e a sua felicidade manifesta plenamente. Imagine o seguinte: Deus fez um mundo perfeito, absoluto, fez a nós a sua imagem e semelhança e não usou nenhum outro recurso complementar para que nós pudéssemos manifestar a perfeição da tua criatura. Simplesmente nos colocou com virtudes infinitas e plenos poderes e livre-arbítrio para manifestar a glória de Deus na face da terra. Isso tudo é muito natural, é muito simples. Porém, nos dias de hoje, está bastante deturpada, está bastante equivocada, apesar de todos os recursos tecnológicos e científicos que a humanidade conquistou numa declaração ou numa confirmação natural de que a sua capacidade, a sua inteligência não tem limites. Porém, o nosso íntimo, o nosso interior, nunca esteve tão inseguro, tão pasmo diante de situações tão adversas no nosso dia a dia. E ficamos questionando o porquê de tanta violência. Queremos a paz, utilizamos vários recursos para convencer o nosso semelhante a viver em paz. Enquanto tivermos esse procedimento, a inquietação está dentro de nós. A agitação está dentro de nós. Quando queremos estabelecer a paz, estabelecemos a paz, primeiramente, no nosso interior. O professor Masaharu Taniguchi escreve nesse livro em que um dia ele foi convidado para fazer uma palestra numa escola, num colégio Shokei. E para fazer a palestra, ele marcou um horário à tarde, mas a escola tinha como norma fazer uma atividade de reflexão e de avaliação entre os professores e os alunos, que eram as moças de lá. Mas, por conveniência do professor Masaharu Taniguchi, marcaram para a tarde. E quando o professor Masaharu Taniguchi chegou para proferir a sua conferência, ele ficou observando essa cerimônia, ou essa atividade que era desenvolvida na escola, precedendo a sua conferência. E aí, diz que o diretor do colégio subiu no palco e no púlpito, olhou fixamente para os alunos e naquele olhar ele procurava transmitir a segurança, o respeito e a dedicação aos alunos. E os alunos ficaram também olhando fixamente a posição do diretor. Talvez tenha durado, como ele diz aqui, uns 2 ou 3 minutos. Mais do que isso poderia distorcer a concentração. E aí, questionando com o diretor, foi explicado que naquele momento em que o diretor focava os alunos, ele procurava emitir, através das vibrações, somente pensamentos positivos, de harmonia, de gratidão e de reverência. E os alunos faziam a mesma coisa. Daí, então, o procedimento, o aproveitamento escolar era algo realmente fantástico. E o professor Masaharu Taniguchi, na sua humildade, conclui dizendo que ele tenha ido lá para proferir uma conferência para dar aos alunos informações preciosas, acabou ele se beneficiando com esse episódio, um grande conhecimento, uma grande reflexão sobre como você pode mudar o ambiente apenas olhando para o seu semelhante, para o seu próximo, mas com um olhar onde, através dele, você transmita o sentimento puro de unicidade com o seu semelhante. E aí, então, abre-se todo o espaço e ambiente para que proceda, então, todo o trabalho a ser desenvolvido. Essa escola, então, até hoje, utiliza esse recurso.
Na página 53, ele faz assim, a seguinte colocação. Fazer gesto de reverência até para o prédio da escola, vendo-o como símbolo de aprendizagem, essa é a postura mental de quem realmente busca o saber. Porque ele escreve aqui, precedendo, diz que ele observou a saída dos alunos na escola, e ao sair das escolas, todos os alunos voltavam para o prédio e faziam uma reverência. Como nós, na Igreja Católica, sempre que passamos diante da Igreja Católica ou de um templo, fazemos ou uma reverência ou então o sinal da cruz. Mas os alunos fazerem uma reverência para o prédio da escola é algo incomum. Então ele dizia, escreve assim, muitas pessoas pensam que frequentar a escola é apenas buscar aula dos professores em troca do pagamento de mensalidade e que isso é uma simples transação comercial. Enquanto mantiverem essa postura mental, não obterão a verdadeira aprendizagem. Antigamente, as pessoas respeitavam muito os professores, como se pode depreender do provérbio que diz: o discípulo deve caminhar alguns passos atrás do mestre para não lhe pisar a sombra. Os que querem estudar a verdade precisam ter essa postura mental. Infelizmente, hoje em dia, está diminuindo cada vez mais o sentimento de respeito aos mestres. Infelizmente, é triste sabermos que hoje, aqui no Brasil, é frequente o noticiário de que alunos agridem o professor, desrespeitam o professor. O professor não pode nem olhar mais severamente para o aluno, que ele é depois repreendido e é chamado a atenção. Invertemos os valores. Eu morei no Japão durante mais de 10 anos. E lá eu presenciei fatos que realmente nos levam a refletir sobre a educação. Os professores são tidos como exemplos de cidadania. O professor não é só professor dentro da classe de aula. Na rua, quando o professor está caminhando, há vários alunos observando este professor. Não só alunos que estão frequentando a sala de aula, mas aqueles ex-alunos que hoje já são adultos, são profissionais, são empresários. Quando vem a figura de um professor na esquina, eles olham, fazem reverência e desejam a ele um bom trabalho. Quer dizer, transmite aquele sentimento de gratidão, porque hoje ele é um cidadão bem formado, graças à orientação daquele cidadão. Por sua vez, o preletor também sabe que ele tem responsabilidade na formação do cidadão. E ele vigia, entre aspas, o seu aluno 24 horas por dia. Eu presenciei fatos de alunos dentro do shopping fazendo alguma algazarra. Algazarra as crianças fazem, mas às vezes extrapolavam. E eu via de repente um senhor sair do meio dos clientes, ir lá e repreender o aluno, a criança. E ao repreender a criança, as crianças faziam reverência e pediam desculpa. Quer dizer, aí fui perguntar se qualquer um poderia fazer aquilo. Eles me disseram que não, que aquele senhor que fez aquilo era um professor. Ao cruzar a rua, se o aluno cruzar a faixa, a rua, antes do semáforo liberar, também ele é chamado a atenção por aquele que já exerceu a profissão de professor. Então, nós estamos aqui falando sobre o modo de educar supremo. Vamos reeducar as nossas crianças, vamos reeducar a sociedade. Não necessariamente como professores, mas com a postura de professores. Vamos respeitar as leis, vamos reverenciar todo cidadão, porque dentro dele está o mesmo eu que habita o nosso interior. Já falamos em várias oportunidades que o verdadeiro Deus não está longe, está dentro de nós. Esse que vos fala nesse momento e vocês que estão tentando
discernir a nossa mensagem é Deus. E quando o que nós falamos desperta dentro de você a curiosidade ou o interesse em entender, é porque estamos sintonizados na mesma frequência, porque somos uno com a vida universal. Os senhores poderão realmente questionar que num tempo tão curto é difícil assimilar. Isso talvez gere até uma certa turbulência dentro do seu pensamento. Qualquer dúvida, é só ligar para o 0800 770 2600. De celular, ligue para 0 operadora 11 5014 2209 e os senhores obterão todas as informações para que os senhores possam agregar mais conhecimentos nesta proposta do professor Masaharu Taniguchi de fazer com que o ser humano viva verdadeiro Filho de Deus perfeito. Gostaria de convidar os senhores também para entrar em contato com esses telefones 0800 770 2600 e se informar onde, mais próximo da sua casa, tem uma associação ou uma sede da Seichonoye, que aos domingos nós desenvolvemos o Domingo da Seichonoye. Leve a tua família, teus colegas e passe conosco umas 2 ou 3 horas, criando novas amizades, trocando informações e fazendo realmente da nossa vida uma vida fantástica. É realmente uma atividade onde nós enriquecemos muito o nosso conhecimento e podemos aí então mudar a nossa postura, a nossa atitude e nortear a nossa vida daqui para frente exatamente dentro daquela aspiração natural de todo ser humano. Viver a vida plenamente dentro da felicidade, da harmonia, da segurança, da prosperidade, com alegria absoluta, porque Deus é pura alegria, é pura felicidade. Assim espero que possamos compartilhar esse modo de viver com o maior número de pessoas, orando pelo bem-estar de todos. Agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seichonoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. O Brasil agradece. No meio ambiente de hoje, vamos aprender dicas de como fazer com que a geladeira ou freezer aí da sua casa não se tornem vilões contra o meio ambiente. É isso mesmo. Vamos saber como evitar que a nossa geladeira coloque a natureza literalmente em uma fria. Confessa aí, vai. Quem nunca colocou uma peça de roupa atrás da geladeira para secar mais rápido? Evite esse e outros pequenos erros que podem estar sendo cometidos até mesmo de modo inconsciente, acompanhando na tela as dicas de hoje. Evite colocar sua geladeira próxima ao fogão. Ela vai tentar compensar o ganho de temperatura. Não ponha roupas para secar atrás da geladeira. Gasta-se assim uma grande quantidade de energia a mais. Não forre as prateleiras com plástico ou vidro, pois dificultam a passagem de ar. Evite o quanto possível abarrotar a geladeira. Não é correto guardar alimentos nem líquidos ainda quentes. Seja decidido, diante da geladeira pegue logo o que deseja, evitando deixar a porta aberta por muito tempo. Regule o termostato para que esfrie menos no inverno. Se você seguir essas dicas ao final de um mês, sua conta de energia e o meio ambiente, com certeza, agradece.
E já que o assunto é geladeira, vamos anunciar aqui em primeira mão que a Seitonoye do Brasil vai lançar em breve ímãs para geladeira estilizados e com mensagens positivas. Além de úteis, você ajuda a melhorar a vibração do seu ambiente doméstico com as palavras do ensinamento Homem, Filho de Deus. Para saber mais sobre as ações do movimento para contribuir com o desenvolvimento sustentável, acesse www.sni.org.br/meioambiente. Logo, logo tem mais novidades aí para você, viu? Estabelecemos a vontade de Deus em nossas vidas através dos conteúdos de mais uma edição do grande amigo da alma do povo brasileiro, o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Se a sua vida mais parece uma guerra, comece a mudar isso ficando em paz interiormente. Você consegue isso orando mais. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Deus nos concedeu uma verdadeira graça por termos compartilhado ensinamentos tão preciosos. Fique bem e um abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.